Você já percebeu que no mundo, assim, em determinados momentos, algo surgiu parecido, só que em locais diferentes do mundo, Tá. para as mesmas pessoas? Sim, aí vocês vão chegar numa outra formação que eu tenho, que é simbologista, né? Então, eu estudo símbolos. Então, vamos lá. Alguns símbolos são universais. Por exemplo, a pirâmide é um símbolo universal. Não é, se a gente pegar assim, o inconsciente coletivo lá do Jung, não é isso, né? Na verdade, são causuísticas que na verdade, nos provoca. Por quê? Como pode, né, símbolos... A pirâmide ainda, talvez, a gente possa conceber a ideia de um símbolo construído no imaginário humano por conta de conexão com o cosmos, porque, na verdade, a pirâmide ela tem várias explicações, mas ela tem uma relação direta com a conexão com o cosmos e a Terra parte para dentro, a conexão telúrica com a Terra. Então, essa dualidade de conexão, inclusive, é um deus maia e azteca, que é, no caso dos maias, chama-se Kukulcán, que traduzindo para a língua portuguesa é serpente emplumada, e Quetzalcoatl, no caso dos astecas, que traduzindo é serpente emplumada. E aí você tem a pirâmide como um símbolo universal. Você tem outras deidades, que são deuses, que, por exemplo, um deus asteca, um deus inca, um deus maia, é exatamente igual lá na Índia. É exatamente igual no Egito. E essas civilizações, em tese, elas não conversaram. Então, você encontra várias causuísticas dessas, símbolos mais complexos, menos complexos, e esses símbolos se apresentam, né, dentro de uma lógica que não se explica. A ideia que passa, aí já não é ciência. Aí o que eu vou dizer aqui é conjectura, é debate, é discussão. Uhum. A ideia que passa é que teve uma única origem. E que essa única origem cultural ela pode ter, de alguma maneira, se espalhado pelo mundo, e isso ficou no inconsciente das pessoas, que tiveram origem nesse local único. E esse local único foi a mãe de todas essas civilizações, e por isso elas se espalham pelo globo e elas levam símbolos e elementos dessa mesma civilização. Mas não é possível. Você acredita nisso aí? Cara, é aquilo que eu digo. Eu trabalho com ciência. Eu preciso de documento para a minha área. Eu sou historiador. Uhum. O historiador, ele não faz história, né? Ele estuda documentos, ele faz trabalho de campo, né? Ele vai em loco para poder levantar documento, no meu caso, entrevistas, né, que é história oral, a gente trabalha com fragmentos, trabalha com um monte de coisa, né? Eu dialogo com outras ciências, com a geologia, com a antropologia, com várias áreas eu tenho que dialogar. Então, isso é o meu trabalho profissional. Só que eu não sou um escravo do meu trabalho. Eu penso. Então, eu tento pensar fora da caixinha, no sentido de não me apegar apenas a isso, porque eu já caí do cavalo, né, usando aqui uma linguagem, sendo tão cético em alguma pesquisa e, de repente, não me abrir para escutar outras coisas. Então, do ponto de vista geológico, talvez isso não é provável. Do ponto de vista construção de mundo a partir daquela que a gente aprende, talvez não seja possível. Mas que é curioso e que é instigante você chegar a determinadas conclusões, e aí vem o desafio que a ciência não explica, e aí entra, talvez, na minha visão, o nosso papel, que é o papel de ir atrás, de pesquisar e tentar compreender. Né? Porque aquilo que era mistério no século XIX, muitas coisas não são mais no XX. Aquilo que era mistério lá no século XV, né, nos oceanos eles acreditavam que tinham monstros. Né? E, de repente, percebeu que não. Então, aquilo que era mistério, de repente, passa a não ser mais. Mas por quê? Porque alguém desafiou. Sim. Se o cara não colocasse a nau dele, colocasse para navegar,
ele não ia descobrir que não tinha monstros no meio do oceano. Pelo menos a gente presume, né? Que não ia cair o navio. Isso, então é isso que eu acho legal na ciência. A ciência, ao mesmo tempo que ela te propõe respostas, ela te propõe muitos desafios. Então, realmente, pela questão científica, é muito difícil provar ou alguém provar que existiu uma civilização única, mãe, e que dela trouxe todas essas outras e com todas essas simbologias e etc, né? Mas, do ponto de vista liberdade de pensamento e coisa, eu acho que faz sentido. Cara, mas a gente consegue analisar fatos que aconteceram recentes, tipo, vou pegar um exemplo aqui, o homem voar. Né? Santos Dumont inventou o avião. Mas, ao mesmo tempo, tinha outra pessoa em outro lugar do mundo que nunca teve contato com Santos Dumont, né, que também estava estudando um avião. Eu não sei se pode usar isso como parâmetro para tentar levar lá para trás, que em determinados tempos, né, civilizações diferentes estavam estudando a mesma coisa. Exatamente. Sem ter nenhum contato uma com a outra. Né? Sem nenhum estímulo para aquilo, né? Matemática é uma coisa muito curiosa, né? A parte filosófica da matemática ela é incrível, na verdade, ela é filosófica, né? Os primeiros filósofos, os clássicos e os pré-socráticos, enfim, eram os caras que, de repente, eles viviam numa sociedade onde toda ela era explicada de uma determinada maneira e eles resolveram pensar diferente. Foram caçados, banidos, muitos foram mortos, né, pelo fato de pensar diferente. Então, na filosofia, eu sou formado em filosofia também. Na filosofia, uma das coisas mais importantes é o ato da reflexão. Né? Essencial, é refletir todas as coisas. Refletir para compreender, refletir para entender, refletir para analisar. Então, nós temos que ter essa prática também. E não tem como eu me deparar com determinadas situações e não refletir sobre elas, né? E ficar fechado numa única resposta.